Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor. Estás comigo, tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor. Meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Tu estás comigo, tu és meu pastor. Estás comigo, tu és meu pastor, tu estás comigo, tu és meu pastor, Ele está comigo. O que temer?
nos mares mais desertos, naveguei nos mais diversos tipos de dor, revelado a mil mistérios, descobri que atrás do monte havia terror. Enfrentei os meus infernos pra perceber de uma vez que o maior inimigo que eu tenho sou eu. E o que resta da viagem, que momentos e paisagens fotografei. São retratos de uma história que revelam outra glória em outro lugar. Se me resta outro descanso, preciso crer e morrer para entrar no descanso que o Eterno me prometeu. Descanso, preciso crer e morrer para entrar no descanso que o Eterno me prometeu. Me prometeu. Me prometeu. Penso que não habitas mais em templos feitos por minhas mãos. Penso que agora estás nas catedrais do coração. Certo é que assentado estás à mão direita de Adonai. És Deus de Abraão, acima da religião. Amém. Amém. De uma ordem superior, somos sacerdote eternamente. Jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai. Certo é que
tão longe de aceitar. No ramo de Judá, o Nazareno era Deus. Sacerdote eternamente jurou e não se arrependerá, assim te chamará. De uma ordem superior, sumo sacerdote eternamente jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pela Tua misericórdia. Agora, mais uma vez que vamos abrir Tua Palavra, Teu Espírito nos dê calma, tranquilidade, nos dê discernimento para ouvirmos a Tua voz. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom receber você, ter você aqui com a gente, acompanhando a comunidade. A gente está na série O Bom Pastor, trabalhando de uma forma temática, algo que percorre vários textos diferentes da Bíblia. A gente já falou um pouco sobre o Salmo 23, sobre Jeremias, sobre Ezequiel, sobre Zacarias. Já falamos sobre Mateus e Lucas e hoje a gente vai falar de um outro texto muito interessante, um dos textos que eu mais gosto, é o texto de João, capítulo 10. Então, se você tem sua Bíblia, seu aplicativo, alguma coisa, quiser abrir com a gente, João, capítulo 10. João, capítulo 10, a gente pode dividir basicamente em 4 partes menores para a gente entender basicamente o que João quer dizer aqui, o que Jesus queria dizer nesse sermão que ele faz. Então, a primeira parte, do verso 1 até o verso 6, diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, é assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas elas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então, um dos primeiros aspectos aqui interessantes da gente perceber em João capítulo 10 é que quando Jesus ele faz essa analogia, ele faz essa construção, ele cria essa construção a partir de tensões. Assim como a gente viu em vários outros textos, Jesus ele vai trabalhar a partir de tensões. E que tensões são estas que Jesus vai construindo? A primeira tensão que Jesus vai construindo é essa tensão entre o pastor
e o ladrão, o estranho, aquele que vem para assaltar. E ele constrói essa tensão a partir da maneira como essa pessoa entra, como essa pessoa se apresenta para as ovelhas. Então, o pastor é aquele que entra pela porta. Ele chega ali, o porteiro conhece o pastor, abre a porta para o pastor e o pastor entra. E o ladrão, o estranho, não. Ele entra pelo muro, ele entra por outro lado, ele não passa pela porta. E esse detalhe é muito importante para a explicação que Jesus vai dar depois. A outra tensão é em relação às ovelhas ouvirem a voz e conhecerem a voz. Então, o pastor e as suas ovelhas, eles têm uma relação interessante, porque elas conhecem a voz do pastor, mas a voz do ladrão, a voz do assaltante, a voz do estranho, elas não conhecem. Então elas fogem, elas não seguem o ladrão, elas não seguem o estranho. Elas seguem o pastor, que elas conhecem a voz. E Jesus explica essa comparação, essa parábola, essa metáfora, mas as pessoas que estavam escutando Jesus não entendem o que ele está querendo dizer. Eles ficam meio absortos ali com o que Jesus está explicando. Eles entendem que há essa tensão no ar, mas eles não entendem exatamente o que Jesus quer dizer, porque tem aprisco, tem ovelha, tem porta, tem porteiro, tem pastor, tem estranho, que é o ladrão. As ovelhas estão dentro do aprisco e depois elas saem, e esse é um ingrediente importante. As ovelhas elas se movem escutando a voz desse pastor de dentro do aprisco para fora do aprisco. E essa imagem delas se movimentarem de um lugar para outro lugar é muito importante para a gente entender o que vai acontecer no restante da parábola, ou dessa explicação de Jesus sobre essa metáfora. E a segunda parte vai do verso 7 até o verso 13. E ela vai dizendo o seguinte: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida plenamente. Verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Está aqui uma outra série de coisas e de outras tensões que vão acontecendo nessa explicação que Jesus está dando. Então ele começa solucionando algumas das coisas que ele colocou na primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 6. Primeira coisa que ele vai dizer é: eu sou a porta. Então, existe o pastor entra pela porta, que é Cristo. Existem as ovelhas, que também entram e saem pela porta, que é Jesus. E existem os ladrões, os assaltantes, os estranhos, que entram por outro lugar que não é Jesus. Então esse é o primeiro detalhe. Os ladrões, eles assaltam, eles matam, mas Jesus veio para que houvesse vida e vida plena, vida abundante, sendo a porta. Então, o aprisco recebe as ovelhas, e as ovelhas saem do aprisco, e para entrar e para sair, para haver qualquer tipo de movimentação das ovelhas, elas precisam passar pela porta que é Cristo. E aí, juntando essas duas partes, a gente entende que os ladrões, os assaltantes, eles não usam a porta, que é Cristo. Eles vêm por outros lugares. E aí, quando as ovelhas estão dentro do aprisco, eles atacam as ovelhas dentro do aprisco. Mas quando as ovelhas saem, se por algum motivo eles estão junto com as ovelhas e elas são atacadas por lobos, por predadores que sejam, eles fogem, porque eles são assalariados, eles não se preocupam com as ovelhas de fato. Então, dentro do aprisco, eles não passam pela porta, que é Cristo. E fora do aprisco, se as ovelhas correm perigo, eles abandonam as ovelhas, porque eles não têm preocupação com as ovelhas. Então aqui é uma coisa interessante. Parece que dentro do aprisco, Cristo diz: as ovelhas conhecem a minha voz, e elas me escutam, mas elas não escutam os ladrões assaltantes. Agora as ovelhas estão fora do aprisco, elas estão na pastagem, estão passeando em algum lugar, comendo. E aí parece que surge uma nova figura, que é esse
pastor assalariado. Aqui não é o ladrão, não é o assaltante, mas é o pastor assalariado que está ali cuidando. Quando as ovelhas são atacadas, elas fogem. Ou que quando as ovelhas são atacadas, esse pastor assalariado foge. Então Cristo é a porta. E ele aqui complementa, e pela primeira vez vai aparecer esse qualitativo, ele vai dizer também que ele é o pastor. Ele é o bom pastor. Então a gente já falou sobre isso lá no Salmo 23, a ideia do bom pastor não aparece. Lá em Jeremias, em Ezequiel, a ideia do bom pastor não aparece. Mas aqui esse pastor, ele é pela primeira vez qualificado. Ele é o bom pastor. E todos os textos que a gente pega do Antigo Testamento, a ideia desse pastor é que Deus é o supremo pastor, em que em algum momento ele indica o pastor, e aqui Jesus aplica o pastor a ele mesmo, dizendo, eu sou o bom pastor. Então o bom pastor é Jesus, a porta é Jesus. Agora existem os ladrões, os assaltantes, e existem também os pastores assalariados. Os ladrões querem matar, querem destruir, e eles não passam pela porta que é Cristo. Agora, os pastores assalariados, eles parecem que, de alguma maneira, estão envolvidos com o bom pastor, mas no menor sinal de perigo, eles fogem, deixam as ovelhas abandonadas. Raciocina comigo e vai guardando essas informações. Enquanto as ovelhas estão no aprisco, a porta é Cristo. Os ladrões, os assaltantes entram por outros lugares que não seja Cristo. Quando as ovelhas saem com o bom pastor, porque conhecem a sua voz, e estão no campo e por algum motivo, o bom pastor não está perto delas, mas sim outros pastores que parece que são conhecidos das ovelhas, se elas são atacadas por lobos, eles fogem e deixam as ovelhas sozinhas, abandonadas. Mais tensões aqui, diferentes das primeiras tensões vão sendo construídas. E aí a terceira parte, a gente vai aqui do verso 14 até o verso 18, diz assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por livre e espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Cristo é o bom pastor. E sendo o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Ele morre pelas suas ovelhas. E por isso que o Pai o ama, porque ele se entrega para salvar. E ele diz que ninguém tira a vida dele. Pelo contrário, ele entrega a vida dele pelas ovelhas. Ao passo que existem pastores assalariados, que fogem, que não querem se envolver o suficiente com as ovelhas para protegê-las, Jesus dá a vida pelas ovelhas. Agora tem um detalhe aqui, que você deve ter percebido, que é o verso 16, que diz, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, tem um aprisco, Cristo é a porta. Mas não existe somente esse aprisco. Existem outros apriscos. E Cristo é a porta desses apriscos. Ele é o pastor de todas essas ovelhas. E um dia, segundo ele, haverá um só rebanho e um só pastor. Então a ideia de que, enquanto esse dia não chega, há pastores espalhados. Vários pastores, assalariados. Pastores que estão responsáveis pelo rebanho. Mas infelizmente que são pastores que pensam apenas neles mesmos. Que não estão genuinamente preocupados com as ovelhas. E que ao sinal de qualquer problema, ao sinal de qualquer perigo, abandonam as ovelhas preocupados apenas com a vida deles. E aqui Cristo está em oposição a esses pastores. Porque Cristo doa a vida dele. Cristo dá a vida dele para salvar essas ovelhas. Então todas essas tensões culminam no final.
dessa sessão, que está lá no verso 19 até o 21, e diz assim: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, e ele enlouqueceu. Por que vamos dar ouvidos a ele? Vamos embora. Mas outros diziam: estas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E aqui tem uma referência que às vezes as pessoas passam batido. Porque ele diz assim, pode... Ou então um grupo de pessoas diz assim, Jesus está endemoniado. E o outro grupo diz, não, como é que pode ele estar endemoniado se ele deu vista aos cegos? Ou a um cego? A história de João 10, ela está no contexto imediatamente posterior à história de João 9. E o que acontece na história de João 9, resumidamente? Em João 9, Jesus encontra um cego de nascença, no sábado. E ele faz então uma mistura ali de terra com cuspe e ele coloca nos olhos desse cego e esse cego torna a ver. E imediatamente esse cego é levado para a sinagoga para se explicar. E ali tem um grande debate. Quem foi que te curou? Você conhece? Você não conhece? Você é seguidor? Você não é seguidor? Esse Jesus é isso? Esse Jesus é aquilo? E tem todo um grande debate. E no finalzinho de João 9, o texto diz assim, a partir do verso 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Verso 40. Aqueles fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então Jesus ele faz um jogo de palavras que ele diz assim, olha, eu vim para que aqueles que não veem, vejam. E para aqueles que acham que veem, se tornem cegos. E aí os fariseus falam assim, então nós somos cegos? Não, se vocês acham que vocês veem, então vocês têm culpa do que vocês estão fazendo. O contexto de João 10, dessa explicação, dessa construção da ideia do bom pastor, ele vem imediatamente após essa discussão da cura do cego de nascença. Da incredulidade que aqueles fariseus, que aqueles líderes religiosos tinham acerca do que Jesus tinha feito. Porque eles basicamente, aquele era um cego de nascença que ficava ali pedindo esmolas, pedindo ajuda na porta da sinagoga durante muito tempo. Todo mundo conhecia ele na cidade, todo mundo sabia quem ele era. Tanto é que logo que ele é curado, as pessoas correm para contar para os pais dele, e os pais dele vêm correndo para encontrá-lo na sinagoga. Então todo mundo sabia quem ele era, mas ele estava ali, ninguém estava preocupado com ele. Ele era pequeno, ele era insignificante. Mas Jesus tem olhos para ele. Jesus faz um milagre que tem uma referência muito legal a Gênesis, com a ideia de uma nova criação. Jesus cria espiritualmente aquele cego, dá uma visão espiritual, se a gente pudesse dizer assim, além da visão física. E nesse contexto de credulidade e incredulidade, porque aquele cego que não via, literalmente, metaforicamente literalmente passa a ver e metaforicamente também. E aí nesse contexto é que ele conta, ou que ele faz essa relação textual com a ideia do bom pastor, com toda essa construção de João capítulo 10. E eu gosto de pensar que existem algumas conclusões muito importantes da gente tirar a partir desse texto de João capítulo 10. Em primeiro lugar, essa tensão é construída não a partir do pastor, do bom pastor, das ovelhas e assim por diante, mas da crença e da incredulidade acerca da obra de Jesus. Porque em João capítulo 9, há uma descrença por parte dos líderes religiosos de quem é Cristo, de quem é Jesus. É ele o Cristo mesmo? Então a gente tem aqueles que são curados, os discípulos, os que o seguem, que creem. Mas a gente tem uma liderança religiosa que não crê, que não consegue ver nele, naquele momento, o Cristo, mesmo com tantos milagres. Depois a gente tem a ideia de que Jesus, ele claramente diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor.
Eu sou a porta do aprisco e eu sou o bom pastor. E essa referência de ele ser o bom pastor é diretamente ligada aos textos do Antigo Testamento. Como no Antigo Testamento, Deus é o pastor, Jesus está dizendo, eu sou o pastor. E ao mesmo tempo, como os textos do Antigo Testamento prometem um pastor que vai cuidar de todo o rebanho, Jesus está dizendo, eu sou esse pastor que vai cuidar de todo o rebanho. Outra coisa importante que me fez pensar bastante, ao trabalhar esse texto durante essa semana, pensando no que falar. Se Jesus é a porta pela qual entram as ovelhas, pela qual saem as ovelhas, e se todo o movimento para dentro e para fora do aprisco é a partir de Cristo, porque Ele é a porta, e se os ladrões são aqueles que vêm e atacam as ovelhas, usando subterfúgios de subir o muro, de entrar por outro lado que não seja a porta, a gente consegue entender um pouquinho o papel de Cristo nesse processo. Não há uma maneira de pertencer ao aprisco que não seja através de Cristo. E aqui na construção de João 10, ele diz que o único meio de salvação, a única maneira de haver vida e vida plena, vida abundante, é através dele, que é o bom pastor, que é a porta, assim por diante. Ou seja, os ladrões, os assaltantes, os estranhos, são aqueles que não passam por Cristo. São aqueles que não passam por Jesus. São aqueles que usam outros subterfúgios. É interessante quando você começa a pensar que em algumas comunidades Jesus não é o centro. Que em algumas comunidades de fé a ideia de que Cristo é a chave que soluciona todas as coisas da Bíblia não é tão importante, pelo contrário, é até combatida. Você começa a pensar que a gente vai colocando no nosso corpo doutrinário, em diversas comunidades de fé, um monte de outros elementos que vão se juntando e Cristo se torna mais um elemento, no meio de tantos outros elementos. Mas aqui Jesus, em João 10, ele diz, eu sou a porta. Só existe um caminho, que é através de Cristo, que é através da obra de Cristo, que é através do que ele fez, do que ele faz, do que ele fará. Então os ladrões e os assaltantes são aqueles que não colocam a Cristo como centro de todas as coisas. Uma outra ideia, uma outra conclusão possível é que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele entrega quem ele é para salvar as ovelhas. O bom pastor, ele está preocupado com a vida das ovelhas a tal ponto que ele entrega a sua, para que elas tenham vida. Já o pastor assalariado, aquele que até conhece o bom pastor, aquele que até trabalha com as ovelhas, que as ovelhas até escutam a voz. Ele não está preocupado genuinamente com as ovelhas, porque o menor sinal de perigo para ele, para a vida dele, ele foge. Como diria a minha mãe, ele pica a mula. Ele vai embora, ele abandona as ovelhas. Pastor assalariado aqui não é uma crítica aos pastores, obviamente, que vivem da pregação do evangelho, mas é uma crítica aos pastores que colocam o salário deles antes do cuidado das ovelhas. Porque eles pensam assim, meu salário não vale morrer por essas ovelhas, deixa elas aí, alguém que se vire para cuidar delas, ou enterrá-las, ou comê-las depois que o lobo matar todas elas. O pastor assalariado, o pastor que só pensa no dinheiro, só pensa naquilo que cuidar das ovelhas de Cristo traz de benefício para ele, ele não pensa nas ovelhas genuinamente. Ele é utilitarista. Ele está preocupado no ganho pessoal. Ele não está preocupado na vida ou com a vida das ovelhas. Outra conclusão importante e muito importante. Jesus e suas ovelhas se conhecem. Isso é uma coisa que quando eu li esse texto várias vezes eu fiquei pensando, nossa, é tão sutil, mas é tão bonito. As ovelhas conhecem a voz de Jesus, as ovelhas sabem quem é o bom pastor, as ovelhas entendem quem é o bom pastor. As ovelhas conhecem essa voz, conhecem esse pastor e seguem esse pastor, para dentro do aprisco, para fora do aprisco. E isso explica porque em diversas comunidades de fé há tanta gente diferente, há tanta gente de tantos lugares. Quando você olha mesmo, por exemplo, para a nossa comunidade é uma colcha de retalhos. De gente de tudo que é lugar, de gente de tudo que é história, de gente de
de todas as origens, de todos os trabalhos, de tudo. Um monte de gente diferente. Mas essas ovelhas, elas ouvem a voz de Cristo. Elas sabem quem é o pastor delas. Elas sabem que Jesus Cristo é o bom pastor. Elas reconhecem a voz deles, a voz de Cristo, a voz dele. Isso é um negócio muito sutil e muito bonito nesse texto. E por fim, os ladrões, os estranhos, os mercenários, os pastores assalariados que não ligam para a vida das ovelhas, todos eles têm uma marca. E a marca deles é a falta de preocupação com a vida do outro. Eles não estão preocupados com a vida do outro. Eles não estão preocupados com a vida das ovelhas. Alguns fogem e deixam que as ovelhas morram. Outros simplesmente querem atacar as ovelhas. A ovelha não é importante. Ou seja, as pessoas não são importantes. Eles estão preocupados com qualquer outra coisa, mas não estão preocupados com as ovelhas. Eu acho que o último e mais importante detalhe de entendermos essa imagem que Cristo trabalha aqui em João capítulo 10, é entender que não existe um aprisco apenas. Existem vários apriscos, espalhados por tudo que é lugar. Apriscos que você gosta, apriscos que você não gosta. Apriscos que você visitaria e apriscos que você não visitaria. Apriscos que você conhece uma ou outra ovelha, apriscos que você não conhece nenhuma ovelha. Apriscos onde você se sente bem, onde você se sente tranquilo, e apriscos onde você talvez tenha medo. Apriscos que você concorda com a teologia e apriscos que você não concorda com a teologia. Mas em todos eles, Cristo é o bom pastor. Cristo é a porta pela qual todas as ovelhas passam para entrar ou para sair. Eu gosto muito da imagem que Jesus usa, da ideia de que ele entra no aprisco e ele sai com as ovelhas. Ele entra, mas ele não fica lá dentro do aprisco. Jesus não pode ser aprisionado por um aprisco. Jesus não pode ser aprisionado por um limite. Ele sai com as ovelhas. E a promessa dele é que essas ovelhas todas, com as quais ele sai dos mais variados e diversos apriscos, vão se reunir e vão se transformar em um só rebanho, em que ele vai ser o pastor. Por isso não importa qual é o aprisco que você esteja. Não importa qual aprisco que você tenha vivido até hoje. Todos nós somos um rebanho, guiados pelo bom pastor que é Cristo Jesus. E a ele nós, todos como ovelhas, devemos ouvir e seguir. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado por ser o nosso bom pastor. E como ovelhas tuas, possamos sempre, sempre, sempre reconhecer a tua voz. Que possamos seguir a tua voz. Que possamos, Senhor, vencer as barreiras dos nossos próprios apriscos, para nos tornarmos todos um só rebanho, seguindo o único e bom pastor. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida
confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar qual milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Obrigado por acompanhar a gente. A gente se vê semana que vem. Um abraço.